Oi, gente, aqui é a Pamela Souza, estamos de volta com o canal Migurunique. Bom, no vídeo de hoje é a segunda parte da receita da girafa. Bom, nesse vídeo vamos fazer a orelha, chifre, focinho, as marcas do focinho, do olho, sobrancelha e também as marquinhas do corpo. Então, vamos começar a receita com as orelhinhas. Bom, vamos então iniciar pela orelha. Fazer anel mágico, mesmo fio que eu usei para fazer o corpo. E dentro do anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Assim, agora eu vou fechar. Eu vou entrar agora no primeiro ponto para fazer a sequência de um ponto e o aumento. Eu faço diferente, eu gosto de começar com um aumento e depois fazer um ponto. Não importa a maneira que você faça, a carreira vai nos dar um total de 9 pontos ao final dela. Ó, a minha fica assim, ó. Próxima carreira vai ser 2 pontos mais o aumento. Isso vai nos dar um total de 12 pontos. Assim. Bom, terminou aqui a carreira. Próxima carreira vai ser 3 pontos baixos, mais o aumento. Repetir isso por toda a volta, ficando com um total de 15 pontos. Bom, tá aqui, já terminou. Próxima carreira vai ser a última carreira de aumento. Ó, os passarinhos cantando. 4 pontos baixos e o aumento. Os passarinhos querem participar até quando eu narro o vídeo. Bom, depois de terminar essa carreira, eu vou passar o fio só para marcar. Aí você pode usar um marcador se você quiser. Fazer 5 carreiras com os 18 pontos. Vai ser as nossas carreiras retas. Bom, gente, depois das 5 carreiras fica assim. Agora vamos fazer a última carreira, que é uma carreira de diminuição. É um ponto mais a diminuição. Ó, fica dessa forma. E agora eu vou fazer a união dos dois lados. Pra mim, isso facilita e muito na hora da costura. Eu acho que dá uma forma muito melhor. Eu vou dobrar a orelhinha, deixando o último ponto bem na pontinha. E vou pegar o ponto de um lado e do outro. Assim, dessa forma, fazer um ponto baixo. Igual a que a gente fez no braço da girafa para poder crochetar ele ao corpo. Ó, fica assim. E eu posso cortar e deixar longo para costura. Bom, tá aqui a girafinha, eu já vou adiantando esses passos. Eu vou já costurar a orelhinha. Eu vou determinar a distância para ficar igual de um lado ao outro. Eu faço na linha do olho, ó. Se você seguir uma linha, dá bem no olho, não no meio, um pouco mais acima. E eu costuro em linha reta. Vou costurar ponto a ponto. Aí eu pego o ponto, os 2 fios do ponto, aí eu vou de um espaço a outro. Vou fazer isso na direção pra cima, depois eu viro a orelha pra costurar do outro lado, assim. E assim fica bem reforçado. Bom, ficou assim. Gente, desculpa o barulho. Vamos então começar a crochetar o chifrinho. Acho que é chifre, né? Bom, vamos começar então. Vai ser o tom mais escuro. O tom que você vai usar para os bracinhos, para as perninhas, para ficar a girafa toda no mesmo tom. Vamos começar com anel mágico. E colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Assim, eu vou fechar o anel. Próxima carreira vai ser uma carreira completa em aumentos. 2 pontos em cada ponto de carreira de base, dando um total de 12 pontos ao terminar ela.
Bom, ficou assim. Mais uma carreira. Nessa carreira vai ser a sequência de um ponto baixo e o aumento. Nossa, passarinho. Fazer isso por toda a volta. Bom, ficou assim. Vamos agora fazer carreira reta. Vai ser 3 carreiras com os 18 pontos. Bom, ficou assim. Fazer uma carreira de diminuição, vai ser um ponto mais a diminuição, vai nos dar um resultado de 12 pontos. E depois eu vou trocar a cor, igual trocou na perna e no pezinho da girafa. Ó, fiz a troca já, eu só fecho o último ponto com um novo fio e depois eu crocheto pelos fios soltos. Vamos agora fazer carreira reta, vai ser 5 carreiras com os 12 pontos. E fica assim, é só isso o chifrinho da girafa. Já cortei o fio e deixei ele longo. Coloquei enchimento, não coloca muito, porque senão na hora de costurar vai pegar o enchimento junto e vai ficar aparente. Coloca e empurra o máximo possível. Qualquer coisa depois você vem com uma agulha e começa a puxar com delicadeza o enchimento para baixo. Bom, você vai posicionar. Eu coloquei algumas carreiras, umas 3 carreiras de distância do meio da cabeça da girafa. E vou costurar fazendo o contorno. Eu vou posicionar exatamente, eu vou fazendo o contorno assim em volta, em círculo, para deixar bem bonitinho o chifrinho. Que eu quero manter esse formato circular dele. Ó, você vai segurando bem firme, tenta não tirar ele do lugar. Para mim é complicado costurar e filmar ao mesmo tempo na posição correta, então várias vezes vai sair. Eu vou adiantar essa parte. Bom, ficou assim, ó, depois de costurar do chifrinho da girafa. E eu tenho esse fio do acabamento. Esse fio é para fazer a manipulação do rostinho da girafa. Eu gosto de afundar os olhos nos meus amigurumis que eu faço. Mas eu vou fazer isso depois. Primeiro, a gente vai fazer o focinho da girafa. Vamos usar um tom mais claro. E fazer 7 correntes. Porque o focinho é no formato oval. Tá assim. Bom, depois das 7 correntes, eu faço só mais uma para ter acesso, essa última que eu fiz. E eu vou seguir fazendo ponto baixo, vai ser um ponto baixo em cada. Para fazer o amigurumi oval, a gente precisa fazer pontos baixos de um lado da corrente e depois do outro lado, deixando os aumentos em cada uma das extremidades. Antes eu começava já colocando os 3 pontos baixos junto na primeira corrente. Agora eu faço diferente, eu deixo um ponto, aí agora eu coloco os aumentos no último ponto da corrente, faço a volta e coloco no último só 2, para somar com aquele primeiro que eu fiz e assim eu tenho um total de 3 pontos. Espero que tenha dado para entender. Mas é aumento de um lado, 5 correntes, aumento do outro lado e 5 correntes. Aí, ó. Aí, nesse último, eu faço só os 2. Com aquele primeiro que eu comecei, temos 3. Aí, fica os aumentos corretos. Assim, fazendo dessa forma, eu acho que não fica um buraquinho, que antes eu achava que ficava. Bom, na próxima carreira, começo com o aumento. Vai ser o aumento nas laterais e um ponto em cada uma das pontos do meio. Ó, fica assim. Então, vai ser 6 pontos em cada uma das laterais e 5 pontos no meio. Vamos agora de novo. Vai ser a sequência de um ponto e o aumento nas laterais e o meio a gente mantém os 5 pontos. Ó, fica assim. E agora, última carreira, 2 pontos mais aumentos nas laterais e no meio a gente mantém os 5 pontos. Pronto, ficou assim essa abertura total do focinho. Vou usar o fio só para marcar. E agora fazer uma carreira reta. Depois disso, você só cortar o fio que a gente vai costurar. E ficou assim o focinho. Ele fica bem magrinho, mas a gente coloca o enchimento e ele dá forma.
eu já adiantei, prendi um fio branco e um fio preto com um nó bem reforçado. E esse nó vai ficar escondido quando eu costurar o focinho. Então, eu prefiro já fazer assim fica bem reforçado. Porque geralmente esse amigurumi é para decoração ou para criança. Então, tudo tem que ser muito bem reforçado. Vou fazer agora o detalhe de branco ao redor dos olhos. Aí você precisa levar o branco bem abaixo do olho. Pode ser no meio, um pouco antes. Aí você decide mais ou menos a posição que você quer essa linha branca. Isso traz uma aparência mais infantil aos amigurumis. É bem legal para trabalhar com amigurumi para criança. Aí eu vou um pouco acima do meio, ó. Você vai levando o fio junto para saber exatamente o contorno que você quer fazer. Então, ficou assim. Fiz de um lado e do outro, voltei o fio branco pro meio e dei aquele bom nó bem reforçado para não sair. O fio preto eu vou bordar por cima do focinho, então eu já passei para frente do focinho, para depois que ele estiver bem costurado e bem preso, aí eu faço o bordado. Tudo isso, gente, é pra deixar os nós bem reforçados. Eu acho bem legal sempre destacar isso, porque é muito importante pra amigurumi pra criança. O focinho eu vou costurar ao redor igual eu fiz o chifre. Ó. E nos últimos pontos eu paro e coloco o enchimento. É bem simples a costura do focinho. Bom, o detalhe do nariz eu fiz em X. Eu conto 2 pontos para um lado, faço a linha, 2 pontos para o outro, faço a linha. É muito simples, não tem segredo fazer esse focinho, não. A única coisa é, não aperta para você não modelar o focinho. Ele tem que ficar na forma redonda que o enchimento dá para ele. E eu já passo o fio lá para cima para fazer a sobrancelha. Sobrancelha é o que dá a afeição do amigurumi, então preste muita atenção no tipo de sobrancelha que você quer fazer. Eu gosto de deixar ela mais alta, ó, fiz acho que 3 carreiras acima do olho. E eu faço 2 ou 3 pontos pro lado e um para baixo. Esse é o aspecto que eu gosto pra girafa, pra qualquer amigurumi que eu quero com essa carinha de bebê. Olha como fica. Eu acho que isso dá um charme muito legal pros amigurumis. E exatamente o que você fizer de um lado, você faz do outro. Mede bem direitinho pra você fazer ficar bem igual. Às vezes não é a mesma quantidade de ponto para poder ficar igual. Você tem que ir medindo para fazer ficar o mais parecido possível. Vai olhando, ó. Pra mim ficou bem ok. E eu vou fazer o nó. Vou fazer na própria sobrancelha, porque eu não tenho mais como esconder dentro do focinho. Faço um nó. Aperto bem, mas toma cuidado para não acabar deformando na hora do nó. Vou passar pro outro lado e fazer outro nó para ficar reforçado. Ó, na hora que você puxa, o nó entra para dentro do trabalho, então ele não fica aparente. E depois eu passo o fio para dentro. Dou aquele puxãozinho pro nó entrar e fica assim. Depois é só cortar o fio. E agora eu vou fazer a modelagem. Depois de tudo feito, é que eu começo a fazer. Primeiro eu vou fazer aquele acabamento lá em cima e eu passo o fio para baixo na linha de onde começa a cabeça, entre a divisão da cabeça e o pescoço. E eu vou fazer um nozinho aí, para quando eu for fazer a manipulação acabar não mexendo no formato da cabeça. Faço um nozinho bem simples. E agora eu vou jogar na altura do olho. Toma cuidado para onde você for jogar para não mexer nos detalhes que você já colocou no olho. Ou faz isso antes, depois você faz os detalhes do olho. Passo a linha em volta do olho para ficar atrás. E volto exatamente para o ponto onde eu tava. Aí eu puxo o fio e aperto para ficar aquele repuxadinho. E toma cuidado para ficar um lado do mesmo, igual ao outro. O tanto que você puxar de um lado, você puxa do outro. Ó, ficou assim. Ó que legal que fica. Dá uma cara totalmente diferente. O amigurumi, ele afunda o olho. Isso destaca aquele olhar de bebê que a gente quer pra ele.
E dá um nó e depois esconde o fio. Vamos fazer as marquinhas. Bom, tá aqui, já adiantei as marquinhas. Nessa girafa eu resolvi fazer essa marquinha no formato que lembra um coração. Isso é uma marquinha de bordado que eu faço em ponto cruz. Se você já entende ponto cruz, você vai ver e já vai saber o que eu fiz. E eu vou fazer esses mesmos detalhes na cabeça, coloca na bochecha, na testa e preenche, deixando uma boa distância de uma marca para outra. Nessa girafa, eu fiz em formatos bem aleatórios. E também fiz em formato de ponto cruz. Você pode também pintar com tinta de tecido ou fazer círculos em crochê e costurar depois. Bom, eu tô com o fio. Eu tô fazendo o mesmo tom das patinhas, tudo pra ficar na mesma cartela de cores. E eu vou começar amarrando o fio. Eu vou escolher onde eu quero. E eu vou de um intervalo de um ponto, um acima e um pro lado. Ele precisa ficar horizontal. Não é horizontal, vertical. Acho que é vertical. E eu vou fazer isso e eu vou dar um nó. Esse nó depois eu puxo pra dentro do trabalho. Aí venho com uma agulha, no caso eu tô usando agulha de crochê, mas pode ser com agulha de costura, só pra puxar esse fio pra dentro. E assim o nó entra também. Ó, ele já entrou. E agora eu vou trabalhar com ponto cruz. Ponto cruz é fazendo X em cada quadradinho. Os quadradinhos vão ser os pontos que a gente fez. Não importa se você ficar pulando de um ponto a outro, porque vai ficar o acabamento pra dentro do amigurumi e não vai ficar visível. Ó, eu já fiz uma linha. Aí quando eu subir, ó, eu já faço o formato de X. Então vai ser um tracinho pra baixo, na linha de cima 3 tracinhos e na linha de cima 2 tracinhos. Isso para fazer o formato de coração, mas se você for fazer em formatos aleatórios, aí vai a criatividade. Aí eu vou sempre fazendo uma cruz de um lado, uma linha de um lado, volto pro outro lado, faço o X. Aí não importa a direção que você vai pegando. Em ponto cruz a gente vai sempre pegando na mesma direção para deixar o lado de trás bem organizadinho. Mas na amigurumi não precisa. Então, ó, fiz uma linha com 1, segunda linha com 3x. Aí na linha de cima vai ser 2x, vai ser 1x, um espaço em branco e depois o x. E isso vai dar uns formatos parecido com o de coração. E isso é um coraçãozinho pequeno, você pode fazer até corações maiores. Aí eu fiz esse, jogo a agulha para outro lugar que eu quero fazer e repito o processo ou faz outra forma. E fica assim. Vou fazer os outros corações. Bom, gente, ficou assim então a girafinha. Ó, as marquinhas eu fiz assim na cabeça. E a receita base da girafa tá terminada. Pro próximo vídeo, vamos fazer o vestidinho e também o detalhe do lacinho. Então, isso, gente, até a próxima e tchau, tchau!